Glória a Deus, eu também amo vocês. Meu Deus, que multidão. Vocês estão lindas, viu, gente? Eu já estava de olho de vocês lá na câmera. Que lindezas, coloridas. Verão. Que a gente deixe o sol da justiça brilhar sobre nós. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Helena. Eu sou casada com o João Lúcio há 33 anos. Fica de pé aí, meu amor. Eu sou Tanuri por causa dele. Ele é o João Lúcio Tanuri e eu sou a Helena Tanuri por causa dele. Nós temos 4 filhos. A Clara, que está com 29 anos. O Miguel, com 26, que é casado com a Thaís. O Arthur, com 24, casado com a Ruth. Gente, eu tenho uma nora que chama Ruth. E a minha caçula é a Sofia, que está com 21 anos. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Sabemos que o Senhor já sabia desse encontro, já sabia de tudo que iria acontecer, de tudo que está acontecendo. Nada, absolutamente nada, sai do controle do Senhor, não é verdade? E nós queremos nos debruçar sobre a bendita palavra de Deus hoje e aprender sobre aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. É interessante, eu achei tão lindo essa dinâmica das estações, porque todas nós vivemos as estações, como Deus deixa a sua assinatura, né? Assim como acontece na natureza, também acontece na vida da gente. E essas peculiaridades das estações fazem a gente descobrir a beleza e resistir às dificuldades de cada uma delas. E esse é o propósito de Deus, nos forjar, nos aperfeiçoar. Aqui no Brasil, a gente percebe de uma maneira mais evidente a estação do inverno e a estação do verão. Mas quando a gente olha para o globo todo, principalmente no hemisfério norte, as estações são bem marcadas. E justamente por elas serem tão intensas, às vezes tem pessoas que querem fugir da estação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem está lá no norte dos Estados Unidos, lá na região de Boston, Nova York, quando é o inverno é muito rigoroso. E neva muito. E neve é bonito, gente, é no filme e na janela, porque lidar com ela não é fácil. E o frio, você tem que andar com camadas de roupa. Os dias são muito curtinhos, a escuridão domina a maior parte do tempo. Por isso muita gente tem depressão na época do inverno, porque falta a luz solar. E aí muita gente quer escapar do inverno e quer ir para a Flórida, porque lá o inverno é menos rigoroso. O propósito do Senhor é que a gente não escape das estações, mas que a gente consiga extrair aprendizado e beleza em cada uma delas. O verão possui os dias mais longos e as noites mais curtas. Se for comparado com as outras estações do ano, o verão é que tem os dias mais longos. Isso acontece porque uma parte do planeta Terra fica mais próxima do Sol. A principal característica dessa estação é o fato dela ser a estação mais quente dentre as 4 estações. Então entenda, quando é verão, é porque a face do planeta está mais próxima ao Sol. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9. Eu vou usar a nova versão transformadora, NVT. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.
Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhes disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também não querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, e para fazer o que vem, os que veem se tornarem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Senhor, essa é a tua palavra, a tua bendita palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, através desse texto,
através dessa passagem, através dessa conversa. Que o Senhor prepare o nosso coração nessa noite como terra fértil, para que a palavra entre pelos nossos ouvidos, transforme a nossa maneira de pensar, e uma nova maneira de pensar gere em nós um novo coração e uma nova maneira de agir. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse texto é desconcertante, mas revelador. Está acontecendo algo grandioso demais aqui. Um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. Como nós nascemos. Não, Helena, eu nasci vendo. Gente, nós nascemos condenados. Nós nascemos condenados. O homem não tem capacidade de salvar a si mesmo. O que o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está se referindo, algumas pessoas interpretam equivocadamente, que ele está se referindo à iniquidade, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eles acreditam que se refere à união sexual. Mas não tem nada a ver, porque inclusive a união sexual foi criada pelo próprio Deus, para ser desfrutada dentro da proteção e da beleza do casamento. Quando o salmista está dizendo, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, significa que nós herdamos o pecado original. Nós nascemos no estado de condenação, no estado de queda. Mas nós não precisamos mais viver debaixo dessa sentença de morte e condenação, porque Jesus Cristo veio, se tornou o homem, encarnou, viveu, morreu, pagou o escrito de dívida que era contra nós, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar. E porque Ele morreu, Ele nos dá acesso a Deus novamente. A Bíblia diz que Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e o homem, porque nós fomos separados de Deus pelo pecado. Gente, um exercício simples para a gente entender como nós somos carentes da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, é você pensar na sua vida. Quantas vezes você tenta fazer o que é certo e você tem sucesso até um certo ponto, mas chega num ponto você não avança. Chega num ponto que você se depara com o seu temperamento difícil. Chega num ponto que você se depara com a sua língua grande. Chega num ponto que você se depara com uma pessoa que pensa diferente de você, te desacata, e isso deixa o seu coração peludo, você ferve por dentro e quer revidar. Chega um momento que você sente inveja, cobiça aquilo que a outra está tendo. Chega um momento que você olha na rede social e a sua vida parece tão chata e você começa a se comparar e a achar que você está por baixo. Se o pecado não acontece na nossa vida de uma maneira evidente, certamente ele acontece no nosso interior, no nosso pensamento, nas palavras secretas que às vezes não saem pelos nossos lábios, mas que foram concebidas no nosso coração. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, embora pareça óbvio, porque eu estou falando para um grupo de cristãs, embora pareça óbvio, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde nós precisamos de dizer o óbvio e confrontar o espírito da religiosidade. Porque Jesus Cristo não veio fundar uma religião, Jesus Cristo veio reconectar o homem que não tinha condição de se voltar para Deus. Jesus Cristo é a porta, o único caminho de volta ao Senhor. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Ele deu o seu sangue. Ele deu o seu sangue. Ele foi levado à cruz como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi imolado, a cruz foi o altar. O sangue foi derramado para que houvesse justificação de pecados. Que se matassem todos os animais, todos os bois, todos os carneiros do mundo, todos os bodes do mundo, não seria capaz de purificar a intenção, a intensidade do pecado humano. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, muitos anos antes, quando Deus estava tecendo o projeto de salvação em Abraão, chamando Abraão para fundar através dele um povo, e através desse povo enviar Jesus para nos redimir dos nossos pecados,
Ele faz uma aliança também com Abraão. E ele manda que Abraão corte os animais, separe em duas partes, como um sinal da aliança entre ele e Deus. E quando acontecia isso, no mundo antigo, passar entre as partes divididas dos animais significava: eu estou fazendo uma aliança com você, e que se eu não cumprir essa aliança, que se faça a mim o que se foi feito a esses animais. Sério o negócio. E aí, ele parte os animais e Deus não vem. Então ele começa a enxotar as aves de rapina que queriam se aproveitar daquelas carcaças partidas ali. E ele se cansa. E vem escuridão e ele dorme. E quando ele dorme, Deus vem e passa no meio das partes como um fogareiro. Deus está dizendo: Abraão, eu estou fazendo aliança por nós dois. Porque se você não cumprir, eu cumpro. Ele não deixou que Abraão passasse entre as duas partes, já prenunciando, já como um apontamento daquilo que ele estava para fazer, entregando o seu próprio filho para ser partido por nós. Por isso Jesus parte o pão na hora da ceia e fala: esse é o meu corpo. A gente precisa de entender o óbvio, gente. Porque Jesus veio refazer um caminho que foi quebrado. Ele veio dar vista a nós que éramos cegas. Estávamos cegas nos nossos delitos e nos nossos pecados. Você vivia a sua vida doida e pensava que estava tudo bem. Você vivia em desobediência, em rebelião e achava que estava tudo bem. Você se vestia de uma maneira sensual, querendo ser a garota perigosa do pedaço, e para você estava tudo bem. Você se deitava com a torcida do Bahia e estava tudo bem. Você não enxergava problema nisso, era a vida, era o natural. Você vivia como uma pessoa cega de nascença. Até que Jesus apareceu no pedaço. Aleluia. Aleluia. E é tão interessante que Jesus, em tantos outros momentos, né? Ele falava: eu quero, seja curado, anda, levanta e anda. Ele fazia coisa, mas nesse caso específico, ele cospe na terra. E ele faz o que dá água com terra, gente? Lama. O homem foi feito do quê? Não foi? Ele fez de novo. Vocês conhecem o Deus de Moisés, o Deus criador de todas as coisas. E eu vou abrir os olhos de vocês, tornando vocês uma nova criação. Ele coloca lama, o mesmo material que o homem foi feito, mas não ficou só na lama. Ele mandou para o poço de Siloé. E Siloé é o quê? Enviado. Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Quem é o enviado? Jesus é o enviado. Ele é o enviado. Como a peça falou: aquele que beber desse poço tornará a ter sede, mas aquele que vier a mim nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O cego de nascença teve a lama nos seus olhos, foi até o poço do enviado, foi até o enviado. E ele viu. E é isso que aconteceu com a gente, gente. A gente viu. E na hora que a gente viu, a gente começa a se incomodar com as coisas que a gente não se incomodava. A gente vai assistir um filme que a gente assistiu há muitos anos atrás. Meu Deus, que porcaria de filme. Como é que eu não enxerguei isso antes? Você vai cantar uma música que você cantava quando era menininha, criancinha. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Gente, eu cantava essa música. Um dia um tio mostrou a música, a fita. A letra da música fala: eu tenho um demônio guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca dentro de mim. Está repreendido. E todo mundo cantava aquilo achando bonitinho. Por quê? Um estado de cegueira de nascença.
Às vezes a gente perde a paciência com o ímpio. Ah, cambada, essa minha família não presta para nada não. Estão cegos. Eles não conseguem ver. Não dá para a gente exigir que aquele que ainda não se encontrou, aquele que ainda não foi para o poço, para o enviado, aquele que não teve os seus olhos abertos, não dá para exigir deles que eles vejam a luz. É por isso que a gente está aqui, gente. A gente não está aqui para tentar convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Nós estamos aqui para olhar para aquela pessoa difícil. Difícil. E pensar, eu também era difícil. O padrão de amor que Jesus deu para a gente é: como eu vos amei. Ixi, aí lascou. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Como que Ele nos amou? Ele nos amou quando a gente não tinha nada de atraente. Não tinha nada para ser amado. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos amou quando nós estávamos dando as costas a Ele, mesmo sem perceber. Ele nos amou quando nós amávamos mais os prazeres dessa terra. Ele nos amou quando nós não tínhamos condições de corresponder. E a Bíblia diz que nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, o amor dEle quebrou o nosso coração. Passou a lama nos nossos olhos. Nos enviou a Siloé e abriu os nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo teve esse encontro, ele também ficou cego. O apóstolo Paulo via perfeitamente, via até demais. Ficava perseguindo cristãos, zeloso da lei. Perseguia os cristãos. Até que, no caminho para Damasco, uma luz intensa o cegou e uma voz disse para ele: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Paulo não estava perseguindo Jesus, gente. Paulo estava perseguindo a igreja. E a igreja não são essas paredes. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é aqueles que estão permitindo que Jesus Cristo seja forjado em si. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo, que receberam redenção, que foram reconciliados com Deus e que a partir dessa reconciliação estão a cada dia mais, de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados à semelhança de Cristo. É isso que é cristianismo, gente. E a grande pergunta é: você passou a ver? Você viu mesmo? Porque quando ele fala, eu vi, ele testemunha que viu, ele foi confrontado pela religião. Não, você não viu nada. Não é bem isso não. Não é bem assim não. Tem que se ajustar nesse modelo aqui que a gente tem, nessa caixinha aqui que a gente tem. E isso não dura, gente. Isso não é eficaz. Por isso a gente hoje está vendo um tanto de gente que frequenta a igreja, que obedece a usos e costumes de homens, que tem a língua afiada e o dedo grande para apontar para o pecado do outro, mas que continua cego. Jesus confronta esse espírito no final do texto, quando ele diz para os fariseus: se vocês fossem cegos, vocês eram inocentes. Se vocês admitissem a cegueira de vocês, vocês eram inocentes. Mas sabe por que vocês não são inocentes? Porque vocês são cegos, mas pensam que veem. Vocês dizem que veem. Gente, a gente está vivendo um tempo hoje que o Senhor está nos chamando para a santificação. Está te chamando para você ver. E quem vê, começa a enxergar a imundície. Eu me lembro que a minha mãe conta que quando ela tinha pouco tempo de convertida, tinha um culto durante a semana na igreja que ela começou a frequentar, lá em Belo Horizonte.
E ela saiu do trabalho e ela foi para o culto. Era um culto de terça-feira, se eu não estou enganada, era um culto de oração e tudo. No meio do período do louvor, os cânticos estão sendo entoados e tudo, e ela está lá adorando a Deus, e ela começou a orar e tal, e de repente ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, ela olhou para a roupa dela. E ela falou assim, parecia que eu estava nua. Eu sempre usei aquela roupa. Eu sempre ia trabalhar com aquela roupa. Era uma calça jeans muito justa. E o decote aparecia o início dos meus seios, assim. E quando eu olhei para mim, ninguém me falou nada, ninguém me tratou diferente, ninguém me olhou com cara ruim, a diaconisa não pôs um pano nas minhas pernas. Eu olhei para mim e os meus olhos se abriram e eu falei, meu Deus, eu estou nua. Eu queria que o culto acabasse logo para eu ir para casa, tirar aquela roupa e pôr fogo nela. Eu nunca mais esqueci disso. E ela nunca mais se vestiu do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo quer fazer em nós uma obra de santificação. E para isso ele precisa de abrir os nossos olhos. E a luz do sol da justiça precisa brilhar sobre nós. O que caracteriza, Jesus está falando aqui no texto, nós temos que fazer a obra do meu Pai, tudo que Ele nos ordenou, enquanto é dia. Porque a noite vem. Nós temos que aproveitar esse tempo que ainda os dias são longos. Ainda há luz. Você ainda pode ler a Bíblia toda, você ainda pode evangelizar, você pode andar com a sua Bíblia livremente. Ainda nós podemos entrar nos hospitais, nas creches e evangelizar as pessoas. Ainda nós podemos anunciar livremente, nos reunir livremente, o que em muitos lugares no Oriente não pode mais acontecer. Tem gente sendo morto simplesmente por ter dado uma Bíblia de presente. E nós vivemos numa relativa liberdade. E o que nós estamos fazendo com isso nesses dias longos de verão? Quentes, porque quando a gente se reúne, que delícia. O período de louvor, a comunhão, a reunião na célula, a reunião de oração. Que coisa linda esse templo que vocês puderam edificar aqui, esse espaço novo. Todo mundo ralando junto, todo mundo trabalhando junto, todo mundo investindo, todo mundo. Ainda os dias são longos. O sol da justiça brilha pleno sobre nós, nos dando luz para caminhar, nos dando uma nova perspectiva de vida. Mas tem gente em pleno verão indo dormir às 5 da tarde. Tem gente em pleno verão morrendo de sede. Tem gente em pleno verão não desfrutando do que a estação pode gerar em nós. Tem gente em pleno verão pensando somente em si mesmo. Os dias são maus, sim. Mas ainda é verão. Ainda tem tempo. Ainda tem luz. Ainda tem liberdade. Ainda tem. A gente não sabe por quanto tempo, porque a gente sabe das profecias. A gente não sabe por quanto tempo. Gente, a igreja nunca foi perseguida por causa da fé. Sempre tinha um pretexto. Quando Roma caçava os cristãos, é porque eles eram inconvenientes. Adoravam outro Deus, senão o imperador. Paulo foi caçado em Éfeso, porque ele prejudicou o comércio das imagens da deusa Diana. O que eu estou querendo dizer é que sempre vai ter um pretexto para perseguir cristãos. Ah, eles são intolerantes. Eles são homofóbicos. Eles têm discurso de ódio. Sempre vai ter uma desculpa para calar a nossa boca. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. A gente só tem que se preocupar em não satisfazer o que eles dizem a nosso respeito. A gente tem que se encharcar na luz, se encharcar no amor, beber a fonte da água da vida, até que a fonte da água da vida que foi plantada em nós comece a jorrar para nutrir outras pessoas. Amar outras pessoas, amar o diferente. Amar quem é essa irmã que está aí do seu lado, tem glória nenhuma nisso. Ela já pensa igual a você. Ela já crê no Deus que você crê.
Nós fomos chamados para amar como Jesus amou. Amar quem não aceita esse amor, amar quem te critica, amar quem te chama de 1000 títulos e põe em você 1000 rótulos. Nós fomos chamados para amar dessa maneira extravagante, absurda, incompreensível, exatamente como Jesus nos amou. Isso é cristianismo. Mas se você estiver preso na religiosidade como os fariseus estavam, você não vê nada e ainda fala que vê. E aí esse é mortal, é o crente mortal. É o crente que fala que é crente, sobe no púlpito e prega e depois mata a esposa. Que Deus tenha compaixão da minha alma. Que Deus tenha compaixão das nossas almas. Que evangelho nós temos vivido, minhas irmãs? Ainda é dia, ainda é verão, os dias são longos, nós temos privilégios no Brasil. A despeito de todas as dificuldades que essa nação atravessa, nós temos o privilégio. Esses dias eu passei lá perto da minha casa, tem um pregador, ele é taxado de louco, ele é taxado de retardado. Ah lá, ele fica com uma caixa de som à moda antiga. Jesus está voltando, tem uma faixa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ninguém olha na cara dele, mas nenhuma daquelas pessoas vai poder dizer, ninguém me falou. Ninguém me avisou. O nosso papel não é convencer ninguém, o nosso papel é anunciar a verdade. Em tempo e fora de tempo. Mas para a gente anunciar a verdade, a gente já tem que ter passado por Siloé. Houve um tempo, gente, que eu caminhei dentro da igreja, envolvida com as coisas da igreja. Cega. A gente é boa em mudar a aparência. Nós mulheres, então, a gente é muito perceptiva. Você entra num grupo social, você identifica logo como aquele grupo se comporta, como é que ele se veste, qual é o código de ética daquele grupo. Você se adequa. Você se adapta para você não ser rejeitada. Não é isso que Deus quer fazer, não, gente. Deus quer fazer uma mudança dentro. E essa mudança dentro vai romper em flor, em fruto. Não tem como você mudar a raiz de uma planta, curar a raiz de uma planta e ela não dá flores e frutos. Deus quer curar a nossa raiz. E as nossas igrejas estão cheias, mas não significa que crescimento é saúde. Você pode estar desse tamanho, inchada. Deus está convidando a gente para se assentar à mesa, para viver como filhas. Os fariseus eram excelentes na aparência, eles eram bons. Até as vestes deles se destacavam dos outros pecadores, as franjas nas roupas. Eles oravam em pé nas sinagogas, oravam em voz alta. Todo mundo olhava e falava, nossa, está aí um santo. Jesus chamou eles de cegos, guia de cegos. O diabo sabe quando a gente é só casca. E durante muitos anos eu andei na igreja como casca. E nesses anos eu andava em círculos. Sempre esbarrando nos mesmos pecados, sempre esbarrando no temperamento difícil, sempre lidando com a minha própria carnalidade, sempre. Repetindo. E ainda culpava Deus. Nossa, Deus, você não me transforma. Olha o que Deus está fazendo na vida da fulana, que benção. E eu estou aqui, só tenho promessa. Sai desse lugar. Vai até o poço. Deixa ele abrir os seus olhos. Depois que as escamas de Paulo caíram, ele nunca mais foi o mesmo homem. O mesmo zelo que ele tinha pela lei, é o mesmo zelo que ele teve para anunciar a graça de Jesus Cristo. Ele entregou a vida para anunciar a graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele viu. Ele viu, ele entendeu, a ficha caiu. A ficha caiu, um negócio bem do meu tempo, né, gente? Deu sinal, completou, como é que fala? O download foi completo.
Vou mudar a ficha caiu para o download, foi completo. Completou o download, ele entendeu. E a partir daquele momento que ele entendeu, ele virou uma outra pessoa. E nós? Jesus te transformou mesmo, minha linda? Que a gente ser uma bênção na igreja, dançar na igreja, cantar no louvor, é fácil. Eu fiz isso durante anos dentro da igreja. Cantava no louvor. Fazia teatro. Amava Deus. Mas eu resguardava alguns cantos escuros da minha alma. E não dá para... O Senhor não vai querer. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Ou Ele reina plenamente, ou Ele não reina. Como é que a gente está vivendo a vida? Como é que é a sua vida comum no lar? Como é que é o seu relacionamento com Ele? Já que Ele veio religar um relacionamento, a chave de casa foi devolvida para você, agora você entra, você não precisa mais de um sumo sacerdote, você entra a hora que você quiser. Você tem entrado? Você conversa com Deus através da oração? Você escuta Deus através da palavra? Gente, por que eu estou batendo em coisas que parecem tão óbvias? Porque eu comecei a fazer uma pesquisa nas igrejas, perguntando quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda mais de uma vez. Não, primeiro eu comecei perguntando, quem já leu uma? Gente, 10% da igreja ficava de pé, ou levantava a mão. 10%. 10%. Quando eu falava mais de uma vez, 3%. E eu comecei a ficar tão incomodada com aquilo. Tão incomodada. Como é que você fala que tem um relacionamento com Deus, mas você não escuta a voz dele? Mas eu escuto, Helena. Tem certeza que é a voz dele? Porque se você só tem certeza que é a voz de Deus, você está coincidindo com a palavra. Já foi vítima de uma profetada? Uma pessoa te entrega uma palavra. E você tem essa palavra como a de Deus. E por que você tem uma palavra como a de Deus? Porque você não tem o farol aceso, que é a palavra escrita. Deus nunca vai dizer na boca do profeta o que não confirma. Ele não tem uma mente dúbia. Deus tem um caráter firme. E a maneira da gente conhecer o caráter firme de Deus é conhecendo as Escrituras Sagradas. E quando você conhece as Escrituras Sagradas, você discerne entre o que é mentira e o que é verdade. Os menininhos com 5 anos no Islã sabem a Bíblia, sabem o Corão. E os nossos filhos, para a gente aliviar, a gente coloca um tablet na mão dele para eles não encher a paciência. Ainda é verão. Ainda o dia é longo. Há calor. Mesmo para quem não gosta de calor, e eu passei pelos calorões da menopausa. Meu Deus. Eu não quero no inferno, não. Mesmo quando a gente conhece o extremo do calor, quando você está num frio muito intenso, tudo que você valoriza é um calorzinho. Ai, um calorzinho esquentando a minha mão, esquentando meu pé. Quando o Espírito de Deus está, há um calor. Tanto é que a gente chama de fogo. Há um calor que aquece a gente, que move a gente, que muda a gente. Não é emocional, não é catarse emocional. Porque ele se manifesta e ele te transforma. Você começa a se descolar das coisas dessa terra. As coisas te servem e não você serve as coisas. As prioridades são alteradas. Você entende a necessidade que uma família tem de ser amada, de ser protegida, dos filhos serem discipulados. A luz entra. E é irrefutável. Porque não foi a pressão, não foi a religião, não foi a cara feia da diaconisa, foi uma obra do Espírito. Ninguém precisa
tentar te convencer, porque você já foi completamente convencida e você se rende absolutamente. Mas quantos cristãos, gente? Quantos cristãos confirmando discurso de ódio com suas ações? Quantos cristãos indiferentes à viúva e ao órfão? Tem muita gente que ainda põe na conta de não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras mesmo, não. Nada que a gente faça, você pode ser a pessoa mais bondosa na face da terra. A sua bondade não é boa o suficiente para te justificar diante de um Deus que é santo e perfeito. Por isso que nós precisamos de Jesus. Ele nos santifica. A nossa bondade não basta. A palavra de Deus deixa claro, não de obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé. Você precisa de crer, receber essa graça e deixar o Espírito de Deus, que te selou para o dia da redenção, mover em você e te transformando de dentro para fora. E você vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Agora tem gente que está caminhando há anos na igreja e está agarrado na estrutura religiosa. E sabe qual que é a evidência disso? Quando a gente se acha melhor do que os outros. Quando a gente fala, eu não vivo mais na prostituição, ó fulana. Sangue de Jesus tem poder. Eu não visto igual aquela pericrente ali, olha lá. Ai meu Deus, põe a sua mão, Jesus. Olha quem que vem ali, um traveco. Meu Deus, sela com salvação, Senhor. É isso que o texto está dizendo. Lá no final, quando Jesus confronta os fariseus, ele está dizendo, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Se você não conhece Jesus, nunca ouviu falar dele, nunca ouviu falar que tem luz, você precisa ser alcançado. E o Senhor quer te alcançar. Agora você que já ouviu falar de Jesus, você que já frequentou uma igreja, você que inclusive já desceu ao batismo das águas, mas continua levando a sua mesma vida, que julga superior aos outros. Eu não vou no churrasco de família porque eu não me sento na roda dos escarnecedores. Jesus se assentava com pecadores, é isso que transformou a vida deles. A gente põe banca de santarrão, mas não é santo nada. Na primeira fofoquinha gospel que está rolando, você está lá no meio. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê, gente? Jesus Cristo está vindo. E tem muita gente que ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. E ainda é verão. Ainda é dia. Então é tempo de primeiro você fazer uma autoavaliação. Que vida cristã eu estou vivendo? Senhor, eu sou crente mesmo. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu entrei pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu, Jesus. Eu me assento no banquete, na sala do Pai. Eu falo com Ele, crendo que fui justificada. Eu coloco diante do Pai minhas orações honestas, dizendo, Senhor, eu não estou dando conta disso. Senhor, eu preciso que o Senhor me santifique nisso. Senhor, eu estou com vontade de dar uma voadora no fulano, Senhor. Gente, Jesus abomina a hipocrisia. Faça suas orações honestas. Porque a gente não pode enganar Deus, não, gente. A gente pode enganar a igreja inteira, mas a Deus a gente não engana. E Ele se alegra com a nossa sinceridade de coração. Senhor, eu não estou dando conta, mas eu sei que o Senhor dá. Eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor consegue. Então seja tudo em mim, Senhor. Me santifica, Senhor. Me purifica pela sua palavra, Senhor. Quanto mais a gente vai ler na Bíblia, gente, mais apaixonada a gente vai ficando por Deus. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá um sono do inferno.
Você faz a maratona do Netflix, do seriado que você gosta. O olho fica assim, ó. Até para ver o que não presta. Mas para ler a Bíblia, para orar, não aguenta nem ficar de joelho. Quando vai orar, fala assim: oh Deus, tu sabes. Gente, Jesus orava. Jesus se retirava para orar. E você só conversa com Deus no domingo e fala que tem relacionamento com Ele. Você quer morar com Jesus no céu, mas não quer namorar com Ele? Você quer o casamento, mas não quer namoro, noivado? A hora vem, Senhor Jesus. Você não quer que Jesus volte a coisa nenhuma. Você só quer que Jesus volte, que o mundo está ruim. Porque se o mundo estivesse bem bom, você ia falar assim: espera mais um pouquinho, Senhor, eu quero casar. Quem já falou isso aí? Espera mais um pouquinho, Deus. A gente se apega aos projetos dessa terra. Então o mundo vai ficando ruim. Aí a gente fala: ora vem, Senhor Jesus. Põe fim nessa bagaça, Senhor. Não é desejo pelo noivo, é golpe do baú. Jesus vai voltar para uma noiva apaixonada por Ele. Para uma noiva que não aguenta mais de saudade. Por que eu descobri que eu queria casar com o João? Porque eu não queria mais dizer tchau. A gente estava com 2 anos de namoro e dizer tchau passou a ser penoso. Eu ficava triste. Eu não quero que você vá embora, também não quero ir. Você tem que ir. Minha mãe falava: João, 10 horas, está na hora, meu filho. Eu ficava uma brabeza com ela. Eu só queria mais um pouco, mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho, mãe. Tá tarde, Leninha. Vai, João, vai, meu filho. Tá tarde. Sincera, dona Helena. E aí a gente descobriu, não dá mais para dizer tchau. A gente não quer dizer tchau. A gente quer dividir a vida. A gente quer dividir a mesma cama, a mesma casa, os sonhos, os projetos. A gente quer ter filho. A gente quer construir. A gente fala que é a noiva de Cristo, mas ansiamos pelo noivo. A gente não para namorar com Ele e fala que deseja Ele. A gente não tem interesse naquilo que Ele quer falar com a gente tem uma relação com Deus totalmente utilitarista. Eu vou fazer direitinho para Deus me dever alguma coisa. Deus não é o Papai Noel não, gente, que te dá um presente se você comportar direitinho. Deus é o soberano, que olhou para a gente e viu que a gente não tinha condição nenhuma de salvar nós mesmos. Então Ele encarnou, entregou o seu próprio Filho. Pagou a nossa dívida, abriu o caminho, reconstruiu a ponte. E a gente não passa por ela. Jesus não vem buscar uma noiva que não gosta de estar com Ele. Não pense você que você ter vivido na igreja sua vida inteira, ter feito a obra do Senhor, que você vai entrar. Porque naquele grande dia Ele diz: muito me dirão Senhor. E falarão: em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos. Quem fala isso é crente, gente. E nem são os presbiterianos. Que é a gente que expulsa demônio e ora por milagre. A palavra é bem pra gente aqui, ó. Os crentes pentecostal. E Ele vai falar: fica longe de mim, eu não te conheço. Vocês já pararam para pensar nessa palavra, gente? Você pode entrar com uma bicicleta a vida inteira dentro de uma garagem. Isso não faz dela um carro. Você pode ter vindo na igreja a sua vida inteira sem ser transformada. Você pode ser cega, dizendo que vê.
É uma palavra dura, né, gente? Mas um dia essa palavra me alcançou e abriu os meus olhos. Isso começou a me incomodar. Eu falei, não, Senhor, eu quero ser conhecida pelo Senhor. Jesus só me conhece. Jesus só me conhece. Eu vim aqui para me apresentar para o Senhor. Jesus, o Senhor me conhece. Não responde para mim, não. Responde para você. Qual foi a última vez que você ficou debruçado aos pés de Jesus, só para contemplar a beleza dele? Qual foi a última vez que você orou só para contar para ele como é que está o seu coração, ao invés de pedir alguma coisa? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia naquela expectativa dele falar com você? Qual foi a última vez que no meio de uma angústia, o coração pesado com as notícias, você se dobrou e falou, Senhor, está tudo tão ruim, está tudo tão ruim, está tudo tão difícil, mas o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno da nossa vida, meninas. Ele é digno da inteireza do nosso coração. Ele é digno da nossa intensa devoção. Ele é digno da nossa vida porque Ele deu a vida por nós. E a gente compartilha migalhas muitas vezes. A gente dá para Deus o resto. Até a nossa adoração está contaminada, gente, porque a gente vem para a igreja, mas as músicas, muitas das músicas falam mais de nós mesmas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Minha linda, Deus te chamou para uma vida de conexão com Ele. Uma vida de adoração não é apenas canções. Adoração não é apenas canção. É uma vida de devoção. É uma vida com Jesus no centro. Enquanto é dia, enquanto nós estamos nos dias longos de verão, o sol da justiça precisa de brilhar sobre nós, mudando a nossa tonalidade, corando o nosso rosto, saúde para os nossos ossos. É dele que vem a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é aquela que nós extraímos dos nossos momentos. Ele está nos convidando. Entra, minha noiva, entra. Vem para mim. Vai para o escolhido. Vai para Siloé. Deixa Ele abrir os seus olhos para você enxergar a realidade do seu coração sem medo. É melhor às vezes a gente enxergar a feiura, porque a gente sabe exatamente para falar: Senhor, é aqui que o Senhor precisa limpar, ó. É aqui, Senhor, que está a mancha, ó. É aqui que está machucado, ó, Senhor. Deixa Ele abrir os seus olhos, minha linda. Deixa Ele colocar em ordem o que Ele precisa colocar em ordem. E deixa a vida dele pulsar em você. E que essa vida comece a dar fruto dentro da sua casa. Porque é fácil a gente ser uma bênção na igreja. O Senhor abomina a hipocrisia, gente. A gente deve ser na igreja o que a gente é dentro da nossa casa. Eu quero te dar uma oportunidade. Essa palavra falou com você, como um dia ela falou comigo. Essa palavra te fez perceber ou ficar em dúvida: será que os meus olhos foram realmente abertos? Ou será que eu abracei a religião? Eu estou falando que eu vejo, mas eu ainda não vejo. Se você ficou em dúvida, então é sinal de você renovar essa aliança no altar do Senhor. Vira ao poço, vira ao escolhido, ao enviado, e dizer: Senhor, eu quero ver. Lava os meus olhos. Ou às vezes você é aquela que veio aqui visitando. Alguém te convidou. Você sempre ouviu falar de Jesus. Você conhece Jesus de nome. Conhece a história de Jesus. Mas Jesus está te chamando para você conhecer Ele. Não a história dele. Não a história que a religião te contou. Mas ter um relacionamento com Ele. Saber que Ele está. Sentir a presença dele, ser dirigido por ele, aprender a ouvir a voz dele, saber que é ele que está falando. Se você está num desses dois pontos, se você já caminha na igreja, mas por um momento você duvidou, você ficou em dúvida: será que os meus olhos foram totalmente abertos? Eu vejo mesmo, a minha vida está diferente mesmo. As pessoas estão me dizendo do testemunho, e não é algo aparente, é algo que vem de dentro. A minha reação passou a ser diferente. Se você teve um momento que você duvidou disso, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, que é o momento de você renovar essa aliança. Ou se você nunca fez uma oração de entrega: eu conheço Jesus, eu sempre fui na igreja desde pequena, minha mãe é evangélica. A sua mãe ser evangélica não faz de você uma nascida de novo, e ser evangélico não faz de você um nascido de novo. Vocês estão entendendo? É muito mais do que uma religião, gente. É um relacionamento, é um reencontro, é uma reconexão. É estar andando para a morte e se voltar para a vida. E viver um novo e vivo caminho a partir de agora, nesse relacionamento com Deus. Enquanto nós adoramos o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui ao altar. Eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é dia. O dia ainda é longo. Ainda há luz. É a sua oportunidade. Vem em nome de Jesus. No seu tempo aí, no seu lugar, nesse altar simbólico. Não é sobre essa plataforma, é sobre a sua atitude de sair do seu lugar
se colocar sobre os seus pés e vir numa atitude de fé, de confiança, de que o Senhor pode transformar a sua vida totalmente. Vocês que já caminham com o Senhor, às vezes de uma forma titubeante, e vocês que nunca fizeram essa oração de rendição, de entrega, eu queria fazer uma oração com você primeiro, que já fez essa oração alguma vez. Você que está aqui na frente nesse altar, e você já entregou a sua vida para Jesus, você já confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem vivido mais atrelada à religião do que ao relacionamento. O relacionamento está murcho. Que já fizeram uma oração de entrega. Eu queria que vocês repetissem comigo a seguinte oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Eu já entreguei ao Senhor a minha vida, e eu confio que o Senhor ouviu a minha súplica. Mas no meu dia a dia, eu estou mais conectada às práticas exteriores do que a uma vida de fato, de devoção ao Senhor, de rendição, de submissão à Tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser como os fariseus, falando que viam, mas não viam, não entendendo a vida do Senhor, o propósito, os milagres do Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por me conectar mais à religião do que ao relacionamento. Eu te peço perdão, e eu quero te dizer que a partir de hoje eu quero recomeçar me conectando e investindo o meu tempo, a minha energia, a minha disposição em te conhecer mais e em me deixar ser mais pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui na frente que nunca fez essa oração de entrega da vida para Jesus? Temos algumas pessoas, então eu quero que vocês orem comigo. Fica orando aí, igreja. Nós estamos aqui assistindo ninguém, nós estamos juntos. Vocês que nunca fizeram essa oração, repitam comigo essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu creio que Jesus Cristo é o seu Filho, que foi enviado para remissão de pecados. Eu reconheço que a morte na cruz foi para me dar acesso ao Senhor. Eu aceito esse amor, que esse amor venha sobre mim, purifique os meus pecados, me lava no teu sangue, Jesus, de toda injustiça, de todo pecado, desde o dia do meu nascimento até agora. Que o teu sangue, Senhor, me cubra do alto da cabeça à ponta dos meus pés e coloque separação entre a minha vida e as trevas. Eu quero esse relacionamento. Pela fé eu entro nessa nova vida, e eu te peço, me cele com a tua salvação e com o teu Espírito Santo, e forma no meu caráter Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluia. Agora estenda suas mãos para cá, igreja, e vocês vão repetir comigo: Senhor Deus, como tua igreja, nós selamos no mundo espiritual esse momento. Sela com teu Espírito Santo, transforma essas vidas, sustenta nos dias difíceis. Ó Deus, que eles sejam discipulados pela tua palavra, alimentados pelo Senhor, e que o teu Espírito Santo forme em cada uma dessas mulheres o caráter de Jesus Cristo, o teu Filho. Nós as abençoamos e as liberamos para prosperar no caminho do Senhor, no caminho da vida eterna. Que elas sejam frutíferas para a glória do teu nome.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nessa mulher que está do seu lado. Seja Jesus na vida dela aí. Dá um abraço apertado. Aleluia. Uau. Ainda é dia. Ainda é dia. Jesus respondeu: você ouviu, e Ele está falando com você. Jesus disse para aquele cego: você ouviu, e Ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Olha isso. Que você não vê a partir de agora, que você não veja sob a perspectiva desse mundo, mas que você volte a enxergar pela perspectiva do céu, em nome de Jesus, amém? Meninas, foi uma alegria estar com vocês.